Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o seu podcast que acontece sempre às segundas e quartas-feiras, sempre ao meio-dia, pontualmente. Você pode estar aqui, que a gente está começando o nosso Clube Criminal, como o de hoje. Já já o João Ricardo vai estar por aqui, Thiago Burin também vai estar por aqui, e eu, Rodrigo Alvarez, para falar para você muitos assuntos específicos sobre direito criminal. E o replay do nosso podcast fica gravado lá no Spotify. Então você tem acesso lá no Spotify ao replay de cada uma dessas aulas que a gente faz por aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre os principais erros da advocacia. Para você que está chegando agora, que está acompanhando isso daqui, nunca tinha ouvido antes, seja pelo Spotify, seja aqui ao vivo no Instagram, coloca aqui nos comentários para mim assim, ó, sou novato, tá? Coloca aqui nos comentários, sou novato, para que a gente possa entender quem que é novato por aqui. E os velhacos já sabem o que fazer. É só clicar nesse aviãozinho aqui, ó, mandar para 2, 3, 4 pessoas, que o tema hoje vai ser especial. O tema é os principais erros da advocacia. Para você que está ao vivo, você pode deixar sua pergunta aqui, ó, nesse ponto de interrogação, você pode deixar sua colocação, qual é a sua maior dificuldade, para a gente poder comentar e ajudar vocês por aqui, tá? Nesse começo da advocacia que a gente sabe que é tão difícil assim. Ó, o pessoal colocando, sou novato aqui, então vocês nunca viram, né? Não conhecem ainda o Clube Criminal, mas saiba que isso já acontece há mais de um ano. Nós estamos na terceira ou quarta temporada aqui já do Clube Criminal, trazendo muito conteúdo para você. Tem mais de 180 horas de podcast gravado lá no Spotify, é só você ir lá. E tem também muitos episódios que estão lá no YouTube. Fala, João Ricardo Batista, beleza? Fala, Rodrigo! Estamos aqui numa segundona, advocacia criminal torando aqui ontem à noite até de madrugada num flagrante criminal, e de manhãzinha estamos aqui já dentro do escritório, né? Feliz por ver você aí, Rodrigo, do outro lado do mundo, sempre presente junto com seus seguidores, a galera que nos acompanha aqui no Clube Criminal. Thiago Bunin, se apresenta. Fala, pessoal! Muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu, João Ricardo, e essa pessoa também de 17 anos que está na live aqui, não sei quem que é, acho que é um acadêmico de direito que está aqui do meu lado, de 17 anos, sem barba. O Rodrigo tira a barba, ele parece aquele como me tornei defensor público aos 21 anos, porque ele volta para os 21 anos de idade, olha lá. Fica muito com cara de gente nova. Tá muito bem, viu, Rodrigo? Rejuvenesceu 10 anos aí no Egito. Não sei se foi a viagem, não sei se são as férias. A galera que gostou aqui, coloca aí nos comentários, Rodrigo Cuticute, porque eu achei, ó, Cuticute lindinho, né, cara? Que coisa maravilhosa. Uma salva de palmas para Rodrigo Alvarez. Bom demais. Não, é que promessa é dívida, né? Eu prometi lá no Stories, nesse final de semana, e perguntei, vocês querem que tire a barba ou não tire? Se falasse que não, eu não ia tirar. Mas por votação apertada, recebemos aí a opinião de todo mundo mandando tirar tudo, então ficou sem barba nenhuma agora, mas eu fiquei muito novo, então vou deixar crescer de novo minha barba aqui. Rodrigo, mas eu acho que tá todo mundo gostando demais de acompanhar seus stories esses dias. Eu falei para você hoje cedo, a gente estava conversando aqui num grupo nosso, que eu achei muito legal essa tua pergunta de quais são os principais erros ali, porque a gente fala muito de dificuldade no começo da profissão, mas erro não. E tem gente que acha que a gente nunca errou, né? Tem gente que acha que a gente nunca errou, que João Ricardo Batista nunca errou, que Rodrigo Alvarez nunca errou, que Thiago nunca errou. Mas a gente já errou. O Rodrigo contou lá o erro. Qual foi o erro? Um erro crasso dele no começo da advocacia criminal. Eu não sei se todo mundo viu. Então, eu não sei se ele tinha contado, Rodrigo, mas acho que se você não contou aqui na live ao vivo, acho que a gente podia começar com as nossas confissões. Até para o pessoal se sentir mais aberto a também trazer as confissões deles, né? Então, Rodrigo, eventualmente aí pode começar aí, fala a tua confissão de qual foi seu primeiro erro, depois eu, depois o João, e a gente passa para a galera. Bom, como o pessoal falou lá, tá? Já tive várias vezes, porque na defensoria a gente atua de maneira massiva, né? E a gente tem que assumir. Eu, por exemplo, tinha 23 anos, tinha experiência na área criminal, mas não tinha muita experiência no resto. Tive que assumir uma defensoria onde tinha tudo, né? Assim como o advogado, ele começa, ele tem que advogar em todos os cantos. Só que a gente faz isso de maneira massiva. Então, claro que erro é o que não faltou. Teve erro para tudo quanto é lado aqui, mas um que me marcou muito, que eu não sabia, assim, na verdade, passou batido mesmo, eu não sabia. Estava acostumado com o batidão do criminal, e no GCRIM veio um processo de juizado criminal, e eu estava acostumado no direito criminal, uma dica aí para vocês anotarem no livrinho de vocês, quem está começando, tem um prazo que você não pode esquecer no direito criminal, que é o de interpor o recurso de apelação. É o único prazo que, se você perder, vai dar muito problema no direito criminal. Por isso que tem essa diferença, né? O direito civil tem um monte de prazo, se você perder, você está ferrado. E um monte de gente colocou lá na caixinha ontem, falando assim, perdi o prazo de fazer contestação, o réu foi revel e deu um prejuízo
imenso na minha vida, na vida do meu cliente. Ferrou tudo. No criminal, só tem esse prazo, que ele, assim, é muito importante. Claro que depois, na fase recursal ali, até o Thiago pode falar melhor disso, vai ter vários outros prazos que você não pode perder de jeito nenhum. Mas o primeiro deles, você tem que prestar atenção, é o da interposição do recurso de apelação, porque esse dá problema se você perder. Claro que tem jeito de sair, mas, enfim, eu estava lá no juizado criminal, veio o processo e eu interpus o recurso. Só que, no juizado criminal, a lei é outra, né? É diferente, não é igual o direito criminal normal. O CPP, ele é aplicado, mas nessa parte recursal não é aplicado ali. E acontece que, para minha sorte, nesse caso específico que eu estou citando, o juiz, ele viu que eu tinha interposto só o recurso, o processo foi para ele me devolveu, só que ainda estava dentro do prazo de recurso. Então, eu ainda poderia fazer. Por quê? Lá nos GCRIM, a gente não faz a gente faz um recurso nominado ali, né? É diferente, você tem que apresentar tudo de uma vez, mesmo a apelação, enfim. Vamos chamar assim para você poder entender. Vai ser tudo de uma vez, você não pode fazer interposição, não é do CPP, é uma própria do juizado, que você tem que fazer tudo de uma vez. A interposição já com razões. Então, muita gente perde o prazo no GCRIM por causa disso. O cara está acostumado a atuar lá no direito criminal, vai para o GCRIM, pega um processo de GCRIM, acha que é tranquilo, interpõe o recurso para não perder o prazo. E eu achei até engraçado, eu até comentei isso lá nos stories, que teve uma evolução do meu erro, que foi o cara, que foi alguém ali que comentou, não vou expor nomes aqui, que pediu para razoar no tribunal. Ele usou a prerrogativa do artigo 600 lá, acho que é parágrafo 2º ou 3º, não lembro agora, de poder razoar no tribunal. É muito comum isso acontecer, até para você, se você ainda não fez isso, saber quem é o desembargador prevento ali do seu caso. E a pessoa fez isso no juizado criminal e deve ter sido bem engraçado. Não para ele, claro, né? Mas para o juiz que pegou ele. Quer comentar alguma coisa, Thiago? Pode falar. Não, eu quero, porque olha só, realmente aí tá errado, né? Pedir para apresentar as razões no processo do juizado, né? Tá errado, mas acho que eu até vi essa resposta, o cara falou que deu certo, porque como ele interpôs no prazo, o juiz entendeu que estava ok e mandou voltar para ele apresentar as razões. Mas olha só uma coisa que a gente já fez aqui no escritório e deu certo. O Rodrigo falou aí dos 600 parágrafo 4º, né? Que é o artigo que dá a possibilidade para você ganhar tempo quando o cliente está solto. Normalmente a gente faz isso. Interpõe e pede para apresentar as razões no tribunal para conhecer quem que é o desembargador prevento, para poder já, quem sabe, nas razões, colocar a jurisprudência daquele desembargador. Mas eu já fiz isso, Rodrigo, em contra-razões. Era um caso de recurso do Ministério Público, o Ministério Público interpôs na instância de origem, e eu pedi para apresentar contra-razões no tribunal. E não foi errado, não. Eu fiz isso porque as contra-razões são prazo impróprio, prevalece que se você apresenta as contra-razões fora do prazo, não há prejuízo. Então, como eu sabia disso, eu falei, bom, vou pedir para o juiz, vai que cola. E o juiz aceitou, mandou subir para o tribunal. Na hora que chegou no tribunal, me intimaram para apresentar contra-razões. Então, já fiz isso em contra-razões, porque as contra-razões prevalecem que o prazo é impróprio, tá? Então, essa é uma situação diferente. Não sei se alguém já tinha tentado fazer isso. Era recurso do MP, meu cliente estava solto, eu queria ganhar mais tempo, saber quem que era o desembargador prevento, pedir para apresentar as contra-razões só em segundo grau. Mas segue aí, Rodrigo. Tiago, até porque a não apresentação de contra-razões violaria o contraditório e anularia o procedimento, né? Então, o contraditório não é uma responsabilidade da parte, né? O judiciário que cuida do contraditório. Exato. Ô, Thiago, esse caso foi no meu, tá? Eu fiz a interposição do recurso no juizado, então já saibam que não existe isso. E aí foi pro juiz. Aí o que o juiz fez? Ele me devolveu. Ele me devolveu ainda no prazo e falou, olha, não existe interposição, eu tomei isso pra minha vida, nunca mais errei pelo menos esse ponto, né? Já errei vários outros, já fiz pergunta que derrubou cliente, assim vai. Cliente não, assistido, né? Que é da defensoria. Mas o que eu queria dizer pra você é que tem uma forma de você sair disso. Já aconteceu outras vezes do processo vir pra gente, nós não entendemos que a gente não queria recorrer daquele processo e depois o réu se manifestar falando que quer recorrer. Então isso acendeu uma luz pra gente de uma forma de sair desse problema, que eu sei que isso é um pouco controverso quando é advocacia particular, se é só o advogado que tem que ter a ciência da audiência ou a ciência da sentença, ou se também é o cliente. E aí até quero perguntar para o Thiago e para o João o que eles acham de colocar isso na procuração, uma cláusula específica que você não tem poderes para receber intimação da sentença. Não estou falando de citação, que isso é um outro ponto, tá? Que é legal a gente comentar mais para frente aí. Estou falando de receber intimação de sentença. Colocar isso específico na procuração. Olha, eu não tenho poderes para receber a intimação da sentença pelo meu cliente. Eu tenho todos os poderes menos esse específico, que é uma coisa que vai garantir que o seu cliente possa, na hora que ele receber essa intimação, ter o prazo dele de recorrer.
Isso é muito importante, tá? E aí, o que a gente faz aqui? Quando o processo veio, nós entendemos que não tinha nenhum recurso para fazer, mas o réu procura e fala, eu quero recorrer, se ele ainda não foi citado, intimado, desculpa, daquela decisão, nós fazemos uma petição onde o réu assina junto, falando, olha, eu ainda não fui intimado da decisão e eu quero recorrer. Para a Defensoria Pública, isso é tranquilo, porque tem que intimar tanto a Defensoria quanto o réu. Isso é certeza, né? Então tem que intimar os dois, isso não tem discussão. Para a advocacia particular, já tem um pouco de discussão. Então nós fazemos isso, é uma forma de você evitar, por exemplo, esse erro específico. Nossa, perdi o prazo do recurso de apelação, e agora, o que eu faço? Como eu falei, é um dos prazos mais importantes para você ficar atento. Mas se você perdeu, e agora? O que você pode fazer? Uma das saídas é você ir lá no seu cliente, fazer com que ele vá até o juízo e ele mesmo interponha, ou lá no cartório, ou você faça uma petição assinando junto com ele e dizendo, como ele não foi intimado ainda da sentença, no prazo que ele tem para se manifestar, ele quer apresentar o recurso e que você vai arrazoar depois. Claro que isso não funciona no juizado, porque o juizado já tem que apresentar razões juntos. O que vocês acham sobre essa ideia de colocar lá no contrato, na procuração ali, na verdade, essa cláusula que não é que dá poderes, mas retira poderes aí do advogado? Vocês acham que isso funciona ou é um delírio? Eu coloco, é uma preocupação que eu tenho, viu, Rodrigo? Até esses dias me perguntaram, e olha só como as pessoas às vezes passam corrido pelas coisas sem ler, né? A gente fez esses dias um vídeo mostrando na frente da delegacia o meu kit flagrante, e na procuração tinha a palavra intimação e citação. E aí um advogado falou para mim, Thiago, mas você coloca poderes para ser intimado e citado na sua procuração? Falei, lê direito, porque está salvo, citação e intimação. Então, na verdade, eu não retiro os poderes de ser citado e ser intimado na minha procuração. Eu coloco expressamente na procuração que eu não tenho poderes para ser citado ou para ser intimado em nome do meu cliente. Mas o problema é que, na resposta à acusação, a lei de fato exige a citação pessoal. Mas na intimação da sentença condenatória, o artigo 392, se a gente for fazer a interpretação mais correta dele, é que no caso de advogado constituído, ainda que eu não concorde com isso, a lei autoriza no 392 só a intimação do advogado. A lei fala que só a intimação do advogado basta se o cliente estiver solto e o advogado for um advogado constituído, for um advogado particular. Tem ainda juízes e tribunais que têm um entendimento em sentido contrário, mas no STJ, via de regra, você perde. Então, é bom olhar para o prazo dos recursos quando você pensa em intimação de sentença condenatória, da intimação do advogado. Não fique esperando o cliente ser intimado, não. Salvo se ele está preso. Salvo se ele está preso. Perfeito. Rodrigo, quero puxar a sardinha agora pro tema que eu gosto, né? Vamos falar a cagada de júri que eu já fiz. E júri é um negócio tenebroso, né, o Rodrigo? Júri não admite erros. Conta a sua, João, que eu vou contar a minha. Conta a sua que eu quero ouvir a minha. Conta a sua que eu quero ouvir a minha depois. Beleza. Júri não admite erros. E esse erro, eu considero como um erro, bateu assim, ó, na trave de causar um prejuízo e não causou. Então, vou contar para vocês, para que você, quando se deparar com uma situação dessa, você não caia nesse mesmo erro. Qual que era o contexto? Para a gente ser bem breve. Era uma tentativa de homicídio, a acusação, e com qualificadoras, tá ok? O Ministério Público, a partir da produção de provas, quando em plenário do júri, entendeu, junto com a defesa, que seria caso de desistência voluntária. Por quê? No momento do interrogatório, o acusado traz uma versão totalmente diferente, agora uma versão verdadeira, que convenceu o promotor, inclusive, e o promotor sustentou a desistência voluntária. Aí, nesse momento, o que um advogado estratégico de júri faz, um tribuno? Você tem que estar convicto da sua tese. Não pode ter medo da sua tese. E aí sustenta-se o quê? A desistência voluntária somente só e mais nada. Quanto menos você falar, mais o jurado ele tem vívido na sua memória, na sua mente, aquilo que o promotor disse. Então você, advogado, né, sustentando, olha, isso aqui é um caso sui generis do judiciário brasileiro, onde a acusação e defesa estão do mesmo lado, entendem da mesma forma e buscam a mesma justiça. Aí o João Ricardo fez o quê? Começou a duvidar da tese. E se o jurado não acolhe? E agora? Pô, tem qualificadora, tentativa de homicídio com 3 qualificadoras vai dar uma pena altíssima. Começou o João Ricardo a sustentar afastamento de qualificadoras. E aí, simplesmente, eu percebi os jurados
se distanciando de mim, assim, sabe? Aquele jurado que estava atento, ele começou a ficar assim. E aí eu rapidamente eu percebi, terminei a minha fala, só que na hora da votação, 2 votozinhos foram para condenar. Olha só, com sustentação de acusação e defesa, no mesmo sentido de desistência voluntária, 2 votozinhos foram para condenar. Então foi um sufoco ali, claro, o crime foi desclassificado, tá? Mas aí fica a dica. É um erro quando a acusação está convicto de uma tese que favorece a defesa, que também é uma tese defensiva. Você, dada a circunstância fática, entende que aquela é a tese mais plausível, e aí você vai sustentar qualquer outra coisa. Pode ser absolução, pode ser afastamento de qualificadoras. A convicção deve ser linear, direta. Tá convicto da tese, é aquela tese a mais aplicável, o resto é só subterfúgio, ignora o resto, vai na tese principal para não confundir os jurados, para não distrair os jurados, quando a tese ela é una entre acusação e defesa. Show de bola. Cadê o Thiago? Que o Thiago falou que tinha também. Tá recebendo várias perguntas aqui na caixinha, ó. Quem quiser colocar na caixinha, mas já falei, hein? A caixinha não tem como eu esconder o nome. Quando eu apertar, vai aparecer o nome ali. Mas a gente tá abrindo aqui os nossos, vocês podem abrir de vocês aí também. Vai lá, Thiago. Cara, o meu vacilo, para mim, um dos que eu acho assim, mais bizarros no começo da advocacia criminal, foi uma questão de carta precatória. Eu atuava num processo que teve carta precatória para ouvir testemunhas em outras comarcas, tá? Me intimaram, informando que essa carta precatória tinha sido expedida e que iam ouvir a testemunha na outra comarca. E eu fiquei aguardando ser designada a data da audiência e me informarem. Só que eu esqueci que existe uma súmula, olha aqui. A súmula 273, que diz o seguinte, ó. Deixa eu até tentar aumentar aqui, ó. A súmula 273, que diz o seguinte: intimada a defesa da expedição da carta precatória, né? Ela não vai ser intimada da data, torna-se desnecessária a intimação na data da audiência no juízo deprecado. Ou seja, traduzindo o que diz a súmula 273. Quando você pede para ouvir uma testemunha por carta precatória, o juiz no processo onde você pediu a oitiva, ele vai só te informar. Tá bom, expedi a carta precatória para outra cidade. Agora é você, advogado, que vai ter que providenciar de descobrir para onde o número, né, do processo onde foi distribuída essa carta precatória e pedir para que você seja intimado, juntar a procuração lá também, requerendo expressamente a sua intimação da data da audiência. O juízo deprecante, onde vai ser ouvida a testemunha, não vai te intimar para a audiência. E nesse caso, do meu escritório, eu não me atentei a isso. Ouviram a testemunha que eu tinha rolado como testemunha de defesa numa outra comarca, sem a minha presença. Então, nomearam um advogado dativo para acompanhar o depoimento dessa testemunha e ouviram ela sem a minha presença. Graças a Deus, meu cliente já tinha avisado essa testemunha que ela ia ser ouvida. Eu já tinha, antes de ter rolado, perguntado para ela o que ela sabia, então ela se recordava do caso e não foi um depoimento tão inválido. Talvez a prova teria sido melhor colhida se eu estivesse presente, com certeza. Só que aí tem um detalhe que aí é pior, né? Como o cliente tinha advogado constituído, o juiz não pode nomear a defensoria pública para o ato. O juiz nomeia um advogado ad hoc, né? Um advogado, não é bem um dativo, mas nomeia um advogado ad hoc. E esse advogado ad hoc depois vai ter que receber honorários, né? E como o erro foi seu, né, teria que cobrar de você. Graças a Deus eu conheci o advogado, entrei em contato com ele, ele falou: não, Thiago, fica tranquilo, não demorou 5 minutos, né? Eu nem fiz pergunta, não te liguei na hora porque não dava tempo, nem percebi que o processo era seu, senão até tinha te ligado para te informar e você me falar eventualmente o que queria que fosse perguntado para a testemunha. Mas, só um detalhe, carta precatória vai acabar, na minha opinião, tá? Se ela continuar existindo, vai continuar existindo só para intimar a testemunha. Aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu, o João e o Rodrigo advogamos, né, de forma majoritária, aqui no Mato Grosso do Sul já tem determinação do tribunal e deve ter de outros, em outros tribunais também, determinando que os juízes escutem as testemunhas, não por carta precatória mais, mas por videoconferência. Como o STJ já admite até a citação por edital, a intimação por WhatsApp de testemunha, já admite a citação por WhatsApp, a intimação por WhatsApp de testemunha é ainda mais fácil. Então, eu acho que a carta precatória vai acabar. Nós vamos intimar a testemunha por WhatsApp e ela vai vir ser ouvida por videoconferência, pelo celular mesmo, na audiência. Então, acho que isso não acontecerá mais, mas fique esperto. Thiago, Rodrigo, olha, sensacional. Esse episódio do Thiago,
simplesmente é uma aula, né? Uma aula prática. Coisa que muitos advogados aqui nem prestaram atenção que isso pode acontecer, ou se já aconteceu, deixou passar e errou, né? Então eu acho muito interessante essas discussões, porque a gente dá uma experiência para o colega que está assistindo antes dele vivenciar, ou seja, quando acontecer, você já está preparado. Isso aqui é criminal na prática, na veia, né? Você vê questões práticas de júri, questões práticas de juizado, questões práticas de carta precatória. Sensacional, galera que está gostando aqui, já clica aqui nessa setinha em cima da cabeça do Rodrigo, já segue os 3. Por quê? O Clube Criminal, toda segunda e quarta-feira, acontece e você vai ser notificado. Às vezes sou eu que abro, às vezes é o Thiago que abre, às vezes é o Rodrigo que abre. Ô, João, olha só que interessante, né, João e Thiago? Eu desconhecia essa súmula, para ser bem sincero com vocês. Aí o Thiago falou, agora eu fui até mais perto para olhar. Até porque para a defensoria não tem aplicação nenhuma, né? Porque para onde tem defensoria, a carta precatória vai, não é o defensor do ato, né? A gente não tem aquele princípio do defensor público natural. Então não é obrigatório um defensor público acompanhar o mesmo processo do começo ao final. Mas olha só que interessante isso, né? Eu já participei de várias audiências onde eu vejo que tem um intervalinho ali. Eu estou nas minhas 10, 12 audiências que eu faço por dia. Aí tem um intervalinho que é uma carta precatória. E aí chama o advogado não está lá, porque é uma carta precatória. E olha só, eu nunca tinha me atentado que o advogado nem foi intimado para estar lá. E o juiz acho que também não, viu? Porque o que ele faz? Isso que o Thiago falou. Ele acaba nomeando um advogado ad hoc, dando lá 1, 2, 3 salários mínimos, eu já vi, por aquele ato específico, às custas do réu. Então você imagina que o seu cliente vai receber uma intimação lá para frente, uma execução, na verdade, né? Porque aquela sentença já vai permitir que o advogado depois execute, de um processo que ele contratou você e te pagou. E vamos supor que você cobrou pouco, cobrou lá 500 para fazer o processo dele. E aí o juiz botou 2 salários mínimos para um outro advogado. Olha só, ele vai virar para você e falar assim, peraí, doutor, não estou pagando isso nem para você. E o juiz colocou mais de R$2.000 para eu pagar para um outro advogado. Olha o problema. E o maior e mais grave, eu acho, tá? Porque a parte financeira, depois você vê com o seu cliente, você vai explicar para ele o que aconteceu. Mas, qual que é o maior problema? Várias audiências, eu já vi nomear advogado ad hoc e acontecer isso que o Thiago falou. A testemunha da defesa, às vezes testemunha importante, o juiz coloca um advogado ad hoc, abre a palavra, primeiro abre para o advogado fala assim, não tenho perguntas. Porque ele foi nomeado pegando alguém do corredor. Como é que funciona o ad hoc, para vocês entenderem? O juiz vira para o escrivão que está ali do lado e fala assim, viu, vai no corredor, vê se você acha um advogado para entrar aqui. E a pessoa sai desesperada ali, porque o juiz mandou, e vai perguntando, você é advogado? Você não pode fazer um ad hoc ali para fazer um favor para o juiz? E aí o advogado fica meio assim de não fazer o favor, senta ali, ele não sabe nada do processo, ele não conhece a parte. Fazer pergunta já é arriscadíssimo. Então, qual que é a melhor saída para esse advogado ad hoc? Fala, olha, sem perguntas. Eu não sei o que está acontecendo. E aí o teu processo vai ficar com uma testemunha sua sem perguntas da defesa. Se o promotor for vivo ali na hora, ele também não faz perguntas, o juiz não fazendo perguntas, sua testemunha não serviu para nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E não é nem que o advogado às vezes não quer falar não para o juiz, é porque o Estatuto da OAB, no artigo 34, inciso 12, olha só isso. Eu lembro disso aí quando eu dava aula de ética. O Estatuto da OAB diz que é ato infracional. O advogado não pode se recusar a atuar quando nomeado pelo juiz, salvo se ele tiver um justo motivo. Então, se o advogado, para se recusar uma atuação dessa, ele precisa ter uma outra audiência no mesmo horário, ele precisa ter algum compromisso marcado, ele tem que ter um motivo relevante para justificar pelo juiz por que ele não quer atuar. Eventualmente, se é um juiz que, só na comarca de interior, só tem aquele advogado passando ali no corredor, ou o juiz pega ele, não vai dar conta de fazer o ato, o juiz vai pegar ele. Se o advogado falar que não pode, não der uma justificativa, o juiz ainda vai mandar para a OAB para eventualmente aplicarem um ato infracional contra esse advogado. Então, olha aí, o Rodrigo falou que vê isso diariamente, eu não tenho dúvida que isso acontece. E aí o advogado perde de produzir aquela prova que ele precisaria produzir. Então tem que ficar muito atento a isso. Isso quando o advogado não fala assim, né? Nossa, doutor, que crime grave esse, né? Se eu soubesse que era isso, eu nem estava aqui. Eu já vi advogado não só ad hoc, tá? Advogado por subestabelecimento, muita gente faz isso. Esse é outro erro muito grave aqui, que é interessante falar. No criminal, você nunca pode fazer isso. Você nunca pode subestabelecer para alguém, pedir um favor para a pessoa ir fazer audiência para você. Eu já vi isso de monte, principalmente na violência doméstica. Quando chega lá, eu já ouvi mais de uma vez o advogado que está lá subestabelecido para não ficar mal, entre aspas, com o juiz, porque às vezes o ato é mais grave do que ele achou que era. Ele vira e fala assim, nossa, doutor, se eu soubesse que era isso, eu nem tinha aceitado estar aqui. Que coisa grave, né? Depois que passou a audiência, começa a meter o pau no réu. O que você acha que vai acontecer com esse cara? Tá condenado, esse cara ou essa mulher, enfim, quem estiver respondendo pelo processo. Então, cuidado com isso, hein? Nomear, subestabelecer para colega é parceria. Quando o colega estiver ciente do que está acontecendo,
quando o colega aceitou fazer, quando você está lá, ou remunerando ele financeiramente, ou aceitando fazer a contrapartida. Falou, ó, se estiver aqui na minha cidade, fica tranquilo que eu vou fazer para você. Me passa as perguntas, me fala o caso, faz reunião. O João que faz muita parceria, acho que ele até pode comentar sobre isso, né? Esse quiprocó, né? Esse toma lá da cá que acontece ali quando você não vai pagar o advogado para fazer o ato. Rodrigo, na verdade é o seguinte, eu costumo dizer que toda parceria é uma espécie de sociedade, algumas mais eternas, outras mais circunstanciais, mas sempre a gente vai, entre as aspas aí, casar com o nosso parceiro. Então, se você tem um parceiro que você não conhece, não confia, não conhece o trabalho dele, o trabalho que ele executa, já começou muito mal, né? Todos os meus parceiros sabem muito bem. Primeira coisa que eu faço é avaliar qual é a condição, não é a capacidade técnica, é a condição técnica. Porque tem muitas pessoas que são iniciantes e são extremamente competentes. Então, aí a gente define as competências. Espera aí, você vai peticionar, você vai acompanhar tal ato, você precisa ir acompanhado de outro advogado para extrair tal coisa da testemunha. Então, assim, todos os colegas que vêm me procurar para fazer parceria, eles precisam de uma assessoria em casos complexos para júri. Ninguém me procura para caso fácil, é só caso difícil. Então, esses casos difíceis, a primeira coisa que eu faço é avaliar a condição técnica do colega para saber até onde eu posso exigir dele, porque é uma equipe. O meu nome também está na procuração, o meu nome também está no processo. Qualquer cagada lá vem em 265 para mim também, né? Então, a realidade é, antes de você entrar com qualquer pessoa dentro de um processo, quando de pessoa é advogado, com qualquer outro parceiro advogado, tem que conhecer quem é o advogado. Então, se você vê um parceiro comigo, é porque ele está alinhado tecnicamente com a forma estratégia que eu defendo e também com os valores, né? Tem gente que faz defesa com valores diversos dos seus. Então, alinhado isso tudo, é um casamento, vai entrar no processo, vai dar tudo certo. Show de bola. Bom, eu quero pegar a primeira pergunta que eu selecionei aqui embaixo e depois eu quero ir para a segunda, que eu já vou falar, porque tá todo mundo perguntando a mesma coisa. Como que eu começo na advocacia criminal? Mas calma que a gente já fala desse assunto. Oi. Deixa eu começar a dar uns pitacos nesse ponto. Mas porque tem uma pergunta aqui embaixo antes, João. Vamos matar essa, depois a gente vai para essa outra. Cobrar abaixo da tabela? Oi? Isso. Cobrar abaixo da tabela, tá aparecendo. É. Isso? É. Tá, beleza. É que elas Por que eu tô... Pra mim tá aparecendo outra. Deixa eu ler aqui, então. Como... Eu vou ler aqui, então. Ó. São duas perguntas que estão aparecendo muito. Uma é, como que eu começo na advocacia criminal? Quero começar, o que eu faço? Essa está aparecendo muito. Mas também está intimamente relacionada com essa que o Rodrigão deixou aqui. Ó. Cobrar abaixo da tabela no começo e depois ficar conhecido como um advogado bom e barato. Como reverter isso daqui? O João tem um advogado de quinhentão. A gente fala muito sobre isso, né, João? Advogado de quinhentão. Então eu quero que o João comece falando. Por isso que eu pedi a fala. Pessoal, ontem eu fiz um flagrante. Na minha caixinha de perguntas, o que mais chegou é como receber, quanto cobrar, e só cobro antes. Peraí, isso aí nem devia ser pergunta. É a primeira regra do rolê, né? Vai sair de casa com o Pix feito. Vai sair de casa com a transferência. Por quê? Você, advogado, tem que trabalhar para receber pelo seu trabalho. Começa por aí. Então, eu acho que a primeira questão a pontuar quando o assunto é honorários é colocar de forma rígida, firme, uma postura com relação ao seu cliente, mostrar, falar assim, olha, eu tenho uma série de responsabilidades. Falar com o delegado, verificar qual que é aquela situação tensa que o seu cliente está ali, conversar com o PM, conversar com a Polícia Civil, assinar os documentos, fiscalizar todos os atos, verificar se ele foi agredido, garantir que ele não vai ser agredido antes do procedimento, depois de entrar na cela se ele ficar preso, amanhã fazer audiência de custódia, vocês têm um monte de coisa para fazer. Qual que é a sua única responsabilidade? A única é me pagar. Como que funciona o pagamento? Eu pego a tabela do OAB e mostro aqui, ó, tá aqui, ó. Tabela do OAB do Mato Grosso do Sul fala em R$800 em horário comercial para fazer um flagrante e, se for em horário noturno ou final de semana e feriado, mais 30%. Lembrando que tabela do OAB estabelece valores mínimos e não máximos. Há muito tempo eu não cobro o valor mínimo. Aí o advogado, eu já vi recentemente o pessoal falando, agora entrando na pergunta, sobre tabela do OAB. Ah, mas onde já se viu isso? Esse advogado mora no mundo das fadas, porque ninguém consegue cobrar tabela. Peraí. Eu sempre digo, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz e agindo do mesmo jeito, os clientes vão te tratar da mesma maneira. Eu sempre digo, se o cliente que vem no meu escritório, ele não quer saber se o meu preço é mais barato. Ele quer saber se ele dá conta de me pagar. Porque ele não quer qualquer advogado criminalista, ele quer o João Ricardo no processo dele de júri. É assim que funciona.
Então, o que eu sugiro? Advogado iniciante, na hora de fechar o contrato, apresenta a tabela. Fala, olha, aqui está a tabela. Se eu cobrar menos que isso, é infração ética. Então, eu, como advogado, embora seja iniciante, eu vou ser o melhor advogado. Sabe esses advogados famosos? Nenhum vai tratar com tamanho carinho a preço o seu caso. Então, considerando isso, o tamanho da atenção, eu vou flexibilizar para você pagamento. Primeiro, não vou cobrar além da tabela, vamos cobrar o mínimo. Menos que isso eu não posso. E, para além disso, a gente pode flexibilizar a forma de pagamento. Eu posso dividir em 2 vezes, eu posso dividir em 5 vezes, e no cartão até em 12 vezes. Eu posso deixar a entrada para daqui 30 dias, eu posso receber em bens, desde que eles sejam listos para não cair no 180. Eu posso fazer inúmeras negociatas listas com o meu cliente quanto à forma de recebimento. Aí você, advogado, tem que sacar que a entrada tem que ser no mínimo suficiente para pagar o seu serviço. Às vezes o cliente, ele dá uma entrada de 50% ali e dá o balão no resto. De todo modo, você não cobrou abaixo da tabela, ele fica com a impressão que ele te enganou, você já perde um cliente ruim, ótimo, vira a página ali e você não fica conhecido como advogado barateiro. Para mim, a resposta dessa pergunta é exatamente aí. É ser irredutível quanto ao mínimo estabelecido pela tabela e, para além disso, flexibilize, saiba negociar, seja um empreendedor. Cliente que confia em você, ele entende que não é um custo, é um investimento na própria causa dele. Ele contratar um bom advogado, ainda que mais caro que a maioria dos outros, é um investimento. Exatamente. O João falou 2 coisas, Rodrigo, só que são muito importantes. Não sei se o pessoal captou bem a mensagem. O primeiro é usar a tabela como argumento ético de idoneidade. Não cobro menos que a tabela, porque o advogado que cobra menos que a tabela é um infrator. Se o advogado não respeita nem as normas éticas da profissão dele, ele não vai respeitar o contrato de honorários que você tem com ele, ele não vai respeitar a procuração que você outorga poderes para ele, ele não vai respeitar você como cliente. Então, a tabela tem que ser argumento ético de idoneidade, mesmo para quem está começando, mesmo para quem advoga em algumas comarcas, que a gente sabe que por serem interioranas, pequenas, etc., o honorário da tabela às vezes chega a ser um honorário talvez muito alto para a localidade, para as características do local. E a segunda coisa que o João falou que é muito importante também é mostrar para o cliente o seu valor. E é muito fácil você identificar qual é o seu valor. Todo mundo tem valor, ainda que você esteja no começo da tua carreira profissional. E se você está no começo da tua carreira profissional, o seu valor é ter tempo. O seu valor é estar disponível. O seu valor é poder se dedicar naquele processo como qualquer outro advogado figurão, que tem vários processos no escritório, talvez não conseguiriam. E eu ensino a fazer isso, inclusive, colocando no contrato de honorários. A gente tem mania de colocar no contrato de honorários que você está sendo contratado para representar o cliente na ação penal número tal. Isso é muito pouco. Mostra para ele que você está contratado para representar ele na ação penal número tal e o que está incluído nesse teu trabalho. Então, desdobro isso no meu contrato de honorários. Todas as petições, despachos com as autoridades, delegado, promotor, magistrado, presença em audiência, mostrando que é você que vai estar presente na audiência, não é algum funcionário do teu escritório. E aí, até quando o cliente dá uma chorada, eu falo, olha, daí eu vou ter que talvez revisar essa cláusula, talvez eu vou ter que colocar aqui que eventualmente quem vai estar na audiência não sou eu, às vezes é alguns advogados do meu escritório, né? Às vezes eu não vou conseguir garantir no contrato de honorários que eu vou fazer sustentação oral quando o teu processo subir para o tribunal, se subir para o tribunal, se for necessário recurso, se for necessário habeas corpus, talvez eu não vou conseguir englobar isso no contrato. Então é muito fácil você mostrar valor para o teu cliente. Só você parar e pensar um pouquinho, ver qual é a sua principal característica hoje, qual é o seu principal valor para tentar mostrar para o teu cliente que é importantíssimo ele te contratar. Beleza? Tem umas coisas também que são bem interessantes na hora que você vai conversar com o cliente, que é o procedimento criminal, ele é um dos que mais tem urgência na resposta. E sempre que há urgência, é normal que se cobre mais caro, tá? Exemplo, você vai contratar um médico para te atender numa coisa que você não está doendo, é um preço. Você vai contratar um médico para fazer uma urgência que apareceu naquele exato minuto que precisa ser resolvida, é outro preço. Então, tudo, a lei do mercado funciona assim. Quando tem urgência, quando tem esse negócio que precisa ser feito naquele momento, ele vai ser mais caro. Então, esse é um argumento que você pode utilizar no seu escritório para não cobrar o mínimo. Olha, você mostra para o cliente a urgência e a importância daquele procedimento dele. Tá? Então eu vejo muita gente falar na Lei Maria da Penha, vou dar um exemplo. Ah, não, isso aqui é um crime de Lei Maria da Penha, tranquilo. Isso aqui você não precisa se preocupar. Cara, o crime da Lei Maria da Penha é um dos únicos que começa e termina o processo. Vai sair uma sentença, seja condenatória ou absolutória. Então você tem que mostrar isso para o cliente. Falou, você acha que esse procedimento aqui não é importante?
em todos os outros procedimentos, cuja a pena mínima seja até 4 anos, você consegue ter alguma forma de parar o processo. Estou te falando de crime como furto, propensão indébita e por aí vai, uma lista gigantesca. Agora, Lei Maria da Penha, o processo começa e termina. Então você vai sair daqui com uma sentença. E se for condenatória, você vai ter antecedente criminal. Você acha que isso aqui não é urgente na sua vida? Você acha que isso aqui não é importante? Quem falou isso para você está completamente errado. Olha só como você começa a mudar a figura. É só você saber argumentar. Urgência é um dos principais pontos. Segundo deles, escassez. Isso que o Thiago falou é um argumento de escassez. Só eu vou acompanhar o teu processo como nenhum outro advogado vai. Eu sou o único que vai fazer isso. Por quê? Porque minha carteira de clientes ainda não é tão grande o suficiente para que eu comece a delegar isso. Então, eu, Rodrigo, vou olhar e vou escrever cada linha do seu processo. Claro que se você prometeu isso, você tem que cumprir. Então, por isso você não pode cobrar barato. Porque conforme você vai fechando esses contratos, seu escritório vai crescendo, vai chegar uma hora que você não consegue atender todo mundo você. É o seu escritório, a equipe que você está formando. E a partir daí, você vai ter que estabelecer novos contratos. E aí, quando é você, é mais caro. Você quer pagar mais barato? Eu tenho fulano de tal, que atua aqui no meu escritório, que também é muito bom, que eu vou apresentar para você aqui, mas ele é outro preço. Agora, se quer que eu faça audiência, então a gente está em outro degrau, a gente está em outro patamar para poder cobrar. Então, olha só que interessante. Escassez, urgência. Como é uma outra forma de você mostrar escassez e não perder uma integridade aqui? Simples. Quantas pessoas você pode atender por dia? Quantas você determinar. Não tem uma regra para isso. Então, se eu perguntar, João, quantos clientes você atende por dia? O João pode falar, Rodrigo, eu consigo atender um cliente por dia. Eu consigo atender um cliente por semana. Ele coloca quantos clientes ele vai atender. E aí você pode virar para o seu cliente e falar para ele, olha, hoje eu não tenho mais espaço na minha agenda está lotada. Eu vou atender cliente na quarta-feira. Então, quarta-feira eu tenho um horário. Você quer marcar para quarta? Cara, isso é um gatilho de urgência gigantesco. E você não precisa mentir para a pessoa, sendo que você tem a tarde inteira disponível. Se você tem disponível, você vai falar, eu tenho esse tempo disponível, tudo bem, posso te atender agora. Só que saiba que se você colocar um horário específico para atendimento, olha, eu posso te atender amanhã, eu posso te atender tal horário. Ele é uma forma de você mostrar que existe uma escassez, tá? Que existe uma urgência. Eu não sei o que... Rodrigo, olha só, acabei de colocar aqui uma conversa de WhatsApp, lógico, não coloquei o cliente, nem número do processo, nada disso, mas o cliente me pediu uma reunião comigo para conversar sobre um caso que a gente tinha fixado para atuar até uma fase do processo e agora vai passar dessa etapa do processo. Ele falou, beleza, posso ir no seu escritório hoje 4 horas para conversar? O próximo horário que eu tenho na minha agenda é terça da semana que vem, às 11 horas da manhã, né? Falei isso para ele, né? Então, olha só, né? E é verdade, né? É verdade, né? Mas olha a escassez que isso não gera, né? Olha o bloqueio de agenda que ele vê que eu tenho na minha agenda, isso já faz o cliente sentar na tua cadeira com outros olhos. Caramba, esse cara conseguiu me atender só depois de uma semana, né? Isso é muito importante. E agora você tem que saber também diferenciar. É a última dica aqui. O cara tá numa urgência, num flagrante. Ligou pro João ontem de madrugada. O João vai falar para ele, meu próximo horário é terça-feira, você perdeu o cliente? Óbvio que não. Então você tem que entender a urgência. Esses gatilhos, eles têm que estar balanceados. Urgência com escassez. Você tem que mostrar essas duas coisas. Pode falar, João. Rodrigo, e aí a galera às vezes esquece de analisar questões óbvias, tá? Táxi. Pega um táxi 3 horas da tarde e depois pega um táxi 3 horas da manhã. Tem bandeira 2. É simples assim. Quanto mais dificultoso o trabalho, pô, ligou de madrugada, vai você, advogado, cobrar o mesmo valor sempre para um flagrante. De madrugada o preço é diferente, final de semana é diferente, sabe? No momento de lazer é diferente. Você, advogado, tem que saber se valorizar também nesse aspecto. Exatamente. Então, eu queria pular aqui agora para a gente falar sobre esse início da advocacia, porque está aparecendo muita gente mesmo. Hoje foi o recorde de pessoas falando, olha, sou advogado iniciante, tenho 0 de prática, não tenho estágio, como é que eu faço para começar? Ou então falando, cara, comecei agora, peguei minha carteira ontem, como é que eu faço para começar na advocacia? Não é como porque consegue o primeiro cliente, curso, não é porque o João tem curso, porque o Thiago tem curso, porque eu tenho curso, que eu vou falar isso. Mas existem várias formas. E existem N cursos por aí, você não precisa entrar nos nossos. Você pode entrar em qualquer curso que tem por aí, tá? Não tem problema. Só olha a qualidade, óbvio, todas essas coisas. Uma forma de você cortar caminho é isso. Você procurar a prática e entender como as outras pessoas fizeram. Cara, eu posso fazer essa prática em um outro escritório de advocacia, falando para ele que eu ser estagiário lá? Cara, você pode fazer isso. Ah, mas eu sou advogado formado. Não interessa. Vai do seu interesse de fazer isso. Não vai ser fácil o começo. Não vai ser fácil conseguir os primeiros clientes. Mas quanto mais você se mostrar, mais você consegue. Você pode fazer isso através da rede social. Você pode fazer isso através dos seus grupos de WhatsApp. Acho que essa dica ela é fantástica. Você já falou nos grupos dos seus amigos que você é advogado? Que você está começando? Que você é criminalista? É assim que aparecem os primeiros clientes. Eu brinquei lá no meu Reels, onde veio um monte de gente
falando, você nunca advoga para parente, mas provavelmente é ali que você vai começar a sua advocacia, tá? O que você tem que saber? Você tem que saber que quando você advoga para parente, normalmente você vai ter um baita desgaste, tudo que você fizer não vai ser bom o suficiente, mas se você tendo isso aqui na sua mente, tá? Você já consegue um grande passo, porque um monte de gente veio falar para mim no direct, cara, eu advoguei para parente e deu super certo no começo. Pode ser que dê certo mesmo, eu só quero que você tenha isso em mente. Normalmente o parente ele não vai te valorizar, ele não vai pagar os honorários mais altos, qualquer coisa que acontece no processo é culpa sua, você vai ter que ficar olhando o processo a cada semana, mas é uma forma de você começar. Convênios com a defensoria é uma forma de você começar. Você tem que perder o medo de advogar atuando. Ou você faz isso quebrando a cara e indo lá sozinho, ou você procura um meio de fazer isso. Procura uma formação, procura um curso, procura alguém que te ensine a prática, tá? Não vai achar que pós-graduação vai resolver a sua vida, porque não vai. Pós-graduação, para quem quer escrever livro, quem quer dar aula, quem quer ser acadêmico, ele vai te ensinar a teoria. Prática é diferente, você tem que procurar, ou a prática em si, cara, vai lá, bate a cara e faz, ou você tem que procurar alguém que vai te mostrar isso. Cara, segue o João, segue o Thiago, me segue aqui, vai vendo as dicas que a gente vai dando e vai colocando o teu time no campo, tá? Vai começando a fazer. Pode falar, Thiago. Uma coisa muito importante, talvez a mais importante para a advocacia criminal, porque eu acho que a advocacia criminal ela tem várias particularidades e uma das particularidades também é o começo na advocacia criminal, como conseguir os primeiros clientes na advocacia criminal. E na advocacia criminal é muito importante, o João sabe disso, né? Uma das principais fontes de cliente na advocacia criminal são outros advogados que não fazem advocacia criminal ou que fazem advocacia criminal, mas não são especialistas em advocacia criminal e por te conhecerem vão começar a trazer clientes para você, vão começar a fazer parcerias com você. Porque funciona mais ou menos assim. Pensa bem, né? Imagine que você fosse dono de uma empresa e você tem um advogado que faz a parte trabalhista da sua empresa. Se você tivesse um problema criminal, qual é o primeiro advogado que você ia procurar? O advogado figurão criminalista da sua cidade ou o advogado trabalhista, que é o advogado da tua empresa, que você tem com ele uma relação de confiança? Se você já foi casado algum dia e se divorciou, e nesse divórcio precisou de um advogado da área de família. Na hora que você tem um problema criminal, você criou muita confiança com esse advogado de família, afinal ele estava do seu lado num momento muito sensível da sua vida. Você vai procurar esse advogado de família. E a partir dessa pessoa, você vai junto com ele, ou por indicação dele, procurar um escritório de um advogado criminal. Demora um tempo, e isso em qualquer área da advocacia, para que você seja procurado diretamente por um cliente, porque a pessoa não foi indicada por alguém para você. Porque ela te conhece, dada a sua relevância na advocacia, no cenário da advocacia na sua cidade. Isso pode demorar, a princípio, da onde você está, né? Se você está numa capital muito grande, isso pode demorar mais um pouquinho de tempo de uma pessoa para outra. Então, a maior fonte de novos clientes para você que está começando são outros advogados. Então, pense comigo, tem duas formas muito fáceis de você chegar em outros advogados. Primeiro, procurando outros advogados que você já conhece e que atuam em outra área, indo até o escritório deles e colocando os seus serviços como advogado criminalista à disposição. E segundo, se envolvendo, se você não conhece outros advogados, com a OAB. Entrando na OAB, em comissões e etc. Porque lá é um ambiente que você vai conhecer vários outros advogados, vai adquirir conhecimento desses outros advogados e vai poder ser indicado por eles. Então, duas coisas muito importantes é conhecer advogado. As duas formas importantes para você conhecer advogado é procurando advogados que você já conhece, se não conhece, entrando no OAB. Até hoje, eu e o João recebemos indicações de outros colegas advogados. Tiago, cara, só deixa eu aproveitar uma pergunta que apareceu aqui, que eu acho que é muito interessante ela. Só pode ser chamado de advogado criminalista se tiver alguma especialização em processo penal ou direito penal? Não, muita gente não sabe. O Thiago até pode falar isso melhor. Você não pode falar que você é especialista. Você não pode se intitular um título que você não tenha. Tá? Eu vejo muita gente fazendo isso. Sou especialista em tal matéria. Cuidado. Você pode falar que você é especializado. Sou especializado na área criminal, sou criminalista, sou trabalhista, sou civilista. Agora, se você falar sou especializado em civil, isso aponta que você tenha uma especialização. Aí sim, entra pós-graduação, mestrado, doutorado e aí por diante, tá? Você tem alguma especialização naquela área. É só isso que você não pode fazer. Agora, falar, eu sou especializado em tal matéria, maravilha. Isso aí você pode falar com tudo. Inclusive, só aproveitando o gancho, eu já passo a falar para o João. Esse vai ser um dos principais pontos que você pode utilizar. A gente vê isso muito no marketing, e eu quero explicar isso para vocês, que é interessante. Você nunca vai ser o melhor no direito criminal, é muito difícil isso.
Tá? Tem muita gente no direito criminal para falar, cara, eu sou o melhor criminalista do mundo. Agora, dentro de um assunto específico, você consegue ser o melhor. Se você fizer um subnicho do subnicho do subnicho. O que isso quer dizer? Por exemplo, dentro do direito criminal, o Rodrigo é o melhor do mundo? Não. O Rodrigo não é o melhor do mundo dentro do direito criminal. Agora, conforme eu vou nichando, se eu chegar lá na Lei Maria da Penha, eu tenho certeza que muita gente que está aí, que já me conhecia, sabe que eu atuo na Lei Maria da Penha há 5 anos. Dificilmente alguém tem tanta experiência quanto eu, a não ser outros defensores, tal, e assim por diante. Mas que se expõe na mídia, que fala tanto quanto eu sobre Lei Maria da Penha, é difícil ter alguém que saiba tanto quanto eu. Então, eu posso falar que quando esse assunto surge, talvez o meu nome seja um dos lembrados. Assim como júri. Pergunta de júri. O João vai ser lembrado aqui quando você fala de júri. Tá? O João conseguiu, em pouco tempo, entrar nessa gama de advogados que são lembrados quando tem um júri. Isso que acontece quando você se especializa e fala muito sobre aquilo. Só que, claro, você tem que viver isso também. E a partir daí, você pode começar estudando, indo para a prática, ganhando corpo e aí continuando. Você não precisa fazer só o especializado. Você pode fazer de tudo um pouco. Mas o especializado vai te trazer aquela lembrança. Na hora que o cara pensar, pô, quem que é o melhor de flagrante? Quem que é o melhor em bafômetro? Quem que é o melhor em X coisa? Pô, o Rodrigo só fala disso. Nossa, sempre que o Rodrigo fala, ele tá falando disso. Ele é muito bom naquilo. Ele sabe todas as jurisprudências daquilo. O cara tá super atualizado. Vão te procurar quando acontecer essa determinada coisa. Claro que você pode fazer tudo. Você pode até tirar xerox, não tem problema. O problema é se você se manifestar assim. João, quer falar? Acho que o João quer falar. Ô, Rodrigo, até antes do João, desculpa, João. E isso que o João fez foi muito importante. Óbvio que o João é bom pra caralho em júri, óbvio que o João é um cara fenomenal e etc. Mas o João identificou, e a sorte dele foi que, né, ele combinou o lado que ele ama, que é o tribunal do júri, com um nicho que a gente tinha, por exemplo, num momento aqui na nossa cidade, né? Que, óbvio, né, o João é destacado hoje no território nacional, mas foi um dos lugares que ele se destacou primeiro. A gente tinha um gap aberto, o nicho estava aberto. A gente não tinha advogado de júri. A gente tinha um grande tribuno que tinha acabado de falecer, a gente tinha um outro grande tribuno que já estava bastante velho, e depois deles a gente não lembrava de ninguém como referência no tribunal do júri. Hoje, se você perguntar em Campo Grande quem é a referência da cidade no tribunal do júri, é o João, né? Mas a gente não tinha um advogado nessa área. Então, você também pode identificar, mesmo estando em grandes capitais, em grandes localidades, onde a sua concorrência com outros advogados criminalistas vai ser maior, um nicho de atuação, né, em que não tenha muitos advogados. A gente tem outros exemplos aqui em Campo Grande, por exemplo, de advogados que foram para a área de execução penal, porque não tinham advogados que atendiam na área de execução penal. Quem atuava em execução penal era a Defensoria Pública. Isso eu estou pensando em grandes cidades, em grandes centros. Se você está numa cidade pequena, o Rodrigo falou que é ainda mais fácil você se tornar uma referência, porque você tem um número menor de pessoas para chegar como expoente, para chegar como referência. Eu vou roubar de novo a palavra do João, que deu passo para ele, ele finaliza. Inclusive, pessoal, se você está em cidade pequena, tráfego pago, tá? Não é tráfico, é trafegou, tá? É você anunciar na internet os seus vídeos que você está falando sobre um determinado assunto. Se você está numa cidade pequena, com o mínimo, que é 6, 7 reais por dia, você chega na sua cidade inteira. As pessoas vão cansar de ver você. E elas vão falar, nossa, de novo tá aparecendo fulano para mim aqui falando sobre tal coisa. Só que quando elas precisarem dessa tal coisa, elas vão lembrar de você. Tá? E olha, tem N áreas. Tem essa que eu falei para você, por exemplo, bafômetro. Só claro, se a sua cidade tiver muita blitz, você tem que ver se tem demanda para isso na sua cidade. Mas você pode procurar uma coisa específica na sua cidade e você vai atender com tudo. Mas você tem que ser lembrado como advogado criminalista. Você tem que ser lembrado assim. Então, parcerias, conexões, network, isso tudo vai funcionar. Vai lá, João, vou passar a bola para você aí, para a gente poder arrematar esse assunto. Depois que eles ficaram aí sem deixar eu falar durante quase 50 minutos, tô brincando, galera. Você vê que discussão interessante, trazendo vários aspectos, e a pergunta é como conseguir os primeiros clientes. O que eu queria basicamente explanar para a galera é o que o pessoal mais gosta. E aí eu ouro aqui para o final, que é método. Qual que é o método? Como se faz para conseguir os primeiros clientes? O que eu posso dizer é o seguinte: se você aliar duas coisas, a autoridade e visibilidade, muito provavelmente você vai conseguir os seus clientes, tá? Então, eu sempre digo que visibilidade é o principal ativo que pode existir na atualidade. Quando você tem visibilidade em rede social, visibilidade social na sua localidade, você vai ter, de alguma maneira, mais oportunidades. E a visibilidade, hoje em dia, ela pode ser comprada. Inclusive com tráfego pago, né? Você chegar, como o Rodrigo muito bem disse. Agora, os seus primeiros clientes não vão chegar a partir de grandes demandas, grandes casos. Eles vão chegar na visibilidade próxima a você.
é o seu parente, é o seu amigo. Aí eu te pergunto, quantas vezes você foi buscar visibilidade lá na fila de visita do presídio? Ah, mas o que eu vou fazer lá? Vai conversar, vai distribuir cartão, vai buscar de alguma maneira oportunidades, conversar com pessoas que estão no meio. Você quer ter visibilidade com quem? Com a pessoa que não vai te contratar? Tem que ter visibilidade com a pessoa que vai te contratar. Ali na fila do presídio, da visita, tem uma série de pessoas que têm familiares lá dentro. Ah, mas se eu não conseguir cliente lá, o seu cartão vai estar lá na mão. Uma hora ou outra, um irmão, um parente, um amigo cai em outra situação, você vai ser indicado. O que você pode fazer? Você pode buscar, de alguma maneira, orientar aquelas pessoas. Eu vou analisar o seu processo. Se tiver algum erro, a gente contrata. Não vai fazer isso com um processo que tem advogado constituído. Tá com a defensoria pública? Nada te impede. Outra coisa. Poxa, tá fazendo uma diligência em algum local. É perto ali da Casa da Mulher Brasileira, né? Na Maria da Penha. Dá uma passadinha ali. Veja os dias que tem reunião ali das pessoas em violência. Ou seja, a gente precisa estar em contato com pessoas que seriam possíveis clientes. Como que se faz também isso? Ah, não tenho coragem de ir lá falar diretamente com o cliente. Vai fazer o estágio. Vai lá, liga pro Thiago Buni. Thiago Buni, sou advogado, não quero receber nada. Tem como eu fazer 4 horas aí no seu escritório para te ajudar, para carregar a sua pasta, para vivenciar o que você... Uma hora ou outra o Thiago vai precisar falar, puta, eu tenho que ir lá no presídio, não consigo ir. Você consegue ir lá para mim? Fala tal coisa. Aí você vai entrar no presídio, vai conversar com outras pessoas, vai conversar com esse seu cliente. Ou seja, a visibilidade. Só que conseguiu visibilidade. Poxa, eu estou fazendo aqui um marketing digital, os meus parentes todos já sabem que eu sou advogado criminalista, os meus amigos, todo mundo sabe que eu sou advogado criminalista. Só que ninguém tem em você autoridade. Fala, o cara é advogado criminalista, mas não sei se ele é bom. Acabou de formar ali. Aí é o outro aspecto. Ninguém contrata quem a gente não acredita, porque a gente vende um serviço. A gente vende um produto. O produto nosso é serviço jurídico. Agora, se o seu produto é ruim, quem que vai comprar? Se o seu produto não tem credibilidade, quem que vai comprar? Então aí precisa-se, junto com a busca pela visibilidade, a busca também pela autoridade. E a autoridade se faz com estudo. Ah, mas eu não tenho nenhum processo de tribunal do júri. Oxi, antes de pisar no plenário do júri, eu fiquei 1 ano indo no júri, reiteradamente assistindo. E toda vez que eu ia, eu publicava no meu Instagram, mais um dia em busca do meu sonho, que é defender pessoas no tribunal do júri. Mais um dia de experiência vivenciada, onde o advogado fez isso, o promotor fez aquilo, o réu foi absolvido. Imagina só a pessoa assistindo isso assistindo a minha publicidade. No mínimo, ele vai falar, como esse advogado é empenhado. Como ele tá ali, ó, reiteradamente, ele vive tribunal do júri. Se ele não tá lá no júri, ele tá estudando júri, ele tá fazendo uma audiência, ele tá estudando um processo. E aí você vai publicando isso, e automaticamente as pessoas, não é com ela abaixo, simplesmente elas vão percebendo que você é muito competente. Que você é uma pessoa dedicada. Que você, além da visibilidade que você está alcançando, você também tem autoridade. Comigo funcionou, as oportunidades foram acontecendo, e uma coisa eu te digo. Eu estou falando como conseguir os primeiros clientes. Agora, quer conseguir uma carteira de clientes? Aí eu vou te falar uma coisa. Na advocacia criminal, a gente só tem sucesso com resultado. É difícil falar isso. Vocês podem até discordar de mim, Thiago e Rodrigo, mas é o resultado que faz a advocacia criminal. É resultado, é liberdade, é absolvição, é conseguir quebrar medidas cautelares que são injustas, é conseguir quebrar as prisões preventivas injustas. Ah, mas eu não tenho como garantir resultado, você tem como garantir competência. Estudo. Bunda na cadeira, livro lido, escrito e anotado. Isso você tem como fazer. Vai comprar um curso, qualquer um aí, vai comprar um curso para você se aprimorar. Você é bom tecnicamente? A pergunta é essa que eu te faço. Agora, tem como alcançar resultados sem estar preparado tecnicamente? Não tem. Essa é a discussão. Preparo técnico é, no mínimo, o primeiro substrato para se oferir autoridade. A autoridade não consegue existir sem estar atrelado intimamente, de forma umbilical, com conhecimento estratégico e prático. Ficou parado no escritório, sentado com a bunda na cadeira, não vai aparecer no cliente. Então, ouve tudo que eu e o João falamos aqui, né? Vai atrás de outros advogados, vai para o fórum, vai para o tribunal, assistir um júri, assistir um julgamento, vai assistir audiências, vai procurar colegas mais experientes para você pedir para fazer uma primeira audiência de instrução com eles para perceber como é que é. Eu já acompanhei advogados
no começo da minha carreira, já fui acompanhado por outros advogados que estavam começando na carreira, mas esteja preparado tecnicamente. Isso que o João falou é importantíssimo, porque só preparado tecnicamente você vai passar a confiança que você precisa para que pessoas te procurem. Só preparado tecnicamente, quando pessoas te procurarem, você vai dar conta do recado como você tem que dar. Acho que é isso aí, né? Acho que valeu, né, Rodrigo? Show de bola, exatamente. Eu até queria comentar um comentário que apareceu aqui que eu achei interessante. Falou assim, sou seguidor de vocês, pedi o modelo de HC e até agora nada, ninguém me passou. Galera, a gente está falando sobre isso aqui. Não é o que você quer que eu faça por você. É o que eu estou fazendo por você. Você pega aquilo que foi de bom e vai atrás. Se você não levantar a bunda da cadeira, ninguém vai te entregar um modelo de HC perfeito na sua mão. Cara, no curso do Thiago, tem uma dezena de modelos de HC lá dentro. Na comunidade, tem um monte de aula falando como é que faz HC, curso sobre isso. É só você entrar lá e fazer. É a mesma coisa que o seu parente que chega para você e fala assim, viu, você não poderia só dar uma olhadinha no meu processo? Você vai falar para ele, não, não posso, essa é a minha profissão, eu faço isso para viver. Então eu vou cobrar de você o valor para que eu possa olhar o seu processo. Senão eu não vou ficar olhando de graça. É simples, tá? E é exatamente aqui a mesma coisa. Aproveita aquilo que a gente entrega de graça, que é muita coisa para vocês. Inclusive amanhã tem aula do Criminal na Prática com o João Ricardo aqui. Ele vai fazer uma aula fantástica para vocês. A gente faz live segunda e quarta-feira para vocês. Tem muito conteúdo. Aproveita isso. Agora, fazer um HC para vocês, escolher um modelo específico e dar na mão, isso ninguém vai fazer em lugar nenhum no mundo. Você tem que ir atrás e procurar. Beleza? Galera, é isso aí. Valeu, João. Valeu, Thiago. Mais um podcast terminado por aqui. E aí, vocês vão finalizar por aí. Grande abraço. Pessoal, só agradecimento, dizendo para vocês que esse episódio e todos os outros ficam gravados no Spotify, também no YouTube. Você pode assistir no horário que você quiser. Beleza? É um prazer estar sempre aqui com vocês na quarta-feira. No mesmo horário a gente está de volta. João, Rodrigo, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Show de bola, galera. Até o próximo encontro. Todas as segundas e quartas-feiras nós temos um encontro marcado ao meio-dia aqui. Todos os episódios anteriores, tão legais quanto esse, estão no Spotify e no YouTube. E eu quero só deixar uma mensagem final, galera. Para de enrolação, faz o que tem que ser feito, vai estudar, vai buscar aprimorar, vai fazer o seu mate, corre atrás das coisas que só você pode fazer por você mesmo. Tamo junto e nesse caminho, o que precisar do movimento Criminal na Prática, Rodrigo, Thiago e eu, nós estamos à sua inteira disposição. Vem comigo, vem pro sucesso que você merece.